Imagina que estás a organizar uma festa. Já passaste pelas fases de planear, convidar as pessoas e garantir que todos se estão a divertir. Mas agora precisas estar atento ao que está a acontecer durante essa mesma festa. Ouves os comentários dos convidados, percebes quais são as músicas que mais e menos gostam, quais as que menos apreciam e reages a tempo para garantir que a festa continua a ser um verdadeiro sucesso. Na gestão de redes sociais, isso é o equivalente ao social listening e à monitorização. É o momento em que escutas ativamente o que está a ser dito sobre a tua marca nas redes sociais, identificas tendências e respondes de forma estratégica. Se no passo anterior falámos sobre como gerir comunidades nas redes sociais, agora vamos focar-nos em como monitorizar essas interações para tomar decisões mais informadas e melhorar continuadamente a tua estratégia. O social listening visa centralizar as conversas sobre temas à volta da nossa marca, para que possamos participar nestas mesmas temáticas. Ou seja, é basicamente o processo de acompanhar as menções e conversas sobre a tua marca, sobre os produtos ou o setor nas redes sociais. É ir além de simplesmente olhar para as notificações, as mensagens e os comentários. É muito mais do que isso. É sobre entender o que as pessoas estão a dizer, identificar tendências e responder de forma estratégica. Mas quando é que esta fase é importante? Sempre. O social listening é uma prática contínua. No entanto, é especialmente crítico durante lançamentos de produtos, campanhas de marketing ou quando há uma crise de reputação na vossa marca. Saber o que está a ser dito em tempo real permite ajustar rapidamente as tuas estratégias e mitigar os potenciais problemas. Agora, por que é tão importante fazer de forma ativa e não só reativa? Primeiro, porque te oferece insights valiosos sobre o teu público. Podes descobrir o que eles gostam, o que eles não gostam ou mesmo aquilo que eles desejam. Segundo, ajuda-te a identificar influenciadores e defensores da tua marca. E terceiro, permite responder rapidamente a feedbacks negativos, mostrando que te importas com a opinião dos teus clientes. Além disso, quando descobres os tópicos sobre os quais o teu público fala nas redes sociais, podes criar experiências para os clientes ou novos conteúdos que correspondam a esses mesmos interesses. Quando os clientes publicam comentários negativos sobre os teus produtos, podes melhorar os mesmos e criar tutoriais que mostrem como utilizá-los. Quando a tua base de clientes publica comentários positivos sobre a tua marca ou produtos, podes validar os produtos e identificar oportunidades de palavra-chave de cauda longa para otimizares o copy do teu conteúdo. Aqui em baixo vais encontrar um artigo completo sobre como podes fazer esta escuta ativa para a tua marca ou para o teu setor. Para te simplificar este processo, o Swanky tem uma funcionalidade de social listening para poderes acompanhar as menções à tua marca, hashtags, palavra-chave e principais tópicos relacionados com a tua marca. Vamos agora então demonstrar como é que podemos utilizar na prática todo o potencial da ferramenta social listening ao dispor da vossa marca. Entrando dentro da plataforma, vocês encontram um menu chamado Listening, onde dentro desse menu, se vocês já tiverem projetos criados, vocês irão conseguir ver aqui vários projetos criados. Não tendo esses projetos criados, vocês vão aqui a criar novo projeto. Dentro de criar o projeto, nós, olhando inicialmente para a plataforma, podemos atribuir o nome do projeto, para depois conseguirmos saber em que projeto está a pesquisa que nós efetuamos e, por exemplo, vamos aqui criar projeto share, ok? Faria, por exemplo, um exemplo da pesquisa que iríamos fazer para a nossa framework share e depois posso selecionar quais são as fontes onde eu quero fazer esta pesquisa, ou seja, em que canais, seja de social media ou do web, eu vou pesquisar para ter estas informações. Nós conseguimos ter o Facebook, o Instagram, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr. Conseguimos ainda buscar diretamente ao WordPress, portanto ao mecanismo WordPress via API e também ao web, onde estamos diretamente ligados ao Google News e à parte do Bing News para conseguir buscar nestes motores de busca as notícias, por exemplo, relacionadas com determinada keyword
que vai constar depois dentro dos nossos projetos. Então, faço aqui selecionar tudo, okay? Por exemplo, iria selecionar todas as fontes para fazer esta pesquisa do share e depois faria o passo seguinte. Aqui, por exemplo, o que é que eu iria fazer? Tenho 2 passos fundamentais onde vou trabalhar esta pesquisa para criar um projeto. O objetivo do social listening é eu poder procurar diferentes keywords, diferentes hashtags ou mesmo diferentes menções de perfis. Isso é aquilo que eu posso hoje pesquisar em cada um dos campos. Iria, por exemplo, usar a primeira keyword share. Poderia ainda adicionar outra keyword, por exemplo, framework. Ou seja, basicamente o que eu quero é que quando ele for fazer uma pesquisa, ele encontre a palavra share e a palavra framework, uma vez que share é uma palavra mais abrangente, eu quero colocar aqui mais especificidade para efetivamente ele ir buscar framework e share. Poderia, por exemplo, colocar, imaginem que nós temos um hashtag específico para a nossa framework, imagina que seria o framework share, ok? Portanto, tem aqui framework share e poderia, por exemplo, ir buscar todas as menções, por exemplo, onde selecionem o Swanky. Ou seja, o que é que ele vai fazer neste momento? A plataforma vai buscar todos os conteúdos, todas as publicações, seja em determinada rede social ou na web, que tenham a palavra share ou a palavra framework ou o hashtag framework share ou o handle, a menção Swanky. Isto significa o quê? Que basta apenas acontecer uma delas para que resulte numa publicação, para que o Swanky consiga encontrar um resultado possível. Okay? Basta apenas que uma delas esteja identificada numa publicação ou num artigo da web. O que é importante nós retermos aqui? É importante retermos que esta query que eu estou aqui a criar, esta pesquisa que eu estou aqui a criar, pode ser criada de 2 pontos de vista. De acordo com a pesquisa booleana, teoria dos conjuntos, eu posso usar o i ou posso usar o ou. Se eu for usar o ou, basta apenas, como disse há pouco, basta que uma das condições se verifique, uma das keywords, um dos hashtags ou qualquer uma das menções. Se eu usar a opção i, significa que cada um deles tem de encontrar na mesma publicação, no mesmo conteúdo. Então, se nesta opção aqui eu selecionar a opção i, como conseguem ver aqui, significa o quê? Que share e framework e hashtag framework share e menção Swanky no Facebook têm que se verificar as 4 na mesma publicação, no mesmo artigo, para que efetivamente ele encontre o resultado possível à publicação. Esta é uma das principais diferenças e um dos principais pontos de importância quando nós vamos criar um projeto social listening, é entender bem a diferença ao criar a nossa pesquisa, a diferença em utilizar a condição e ou, passo o pleonasmo, a condição ou. É muito importante nós termos esta consciência, porque elas vão dar resultados completamente diferentes. No ou, basta apenas acontecer um, no i, os 4 têm de acontecer. Por exemplo, se um post que fosse escrito nas redes sociais tivesse share, tivesse framework, tivesse o hashtag framework share, mas não tivesse a menção ao Swanky, a plataforma não iria trazer essa mesma publicação. Então, eu vou criar sempre de acordo com o i ou de acordo com o ou, ok? Para que efetivamente eu tenha sucesso. Outra coisa muito importante a reter é que da forma como vocês fazem um projeto mais abrangente ou um projeto mais específico, é muitas das vezes difere o tipo de keywords que vocês vão escolher e efetivamente se é um i ou se é um ou. Quando nós vamos buscar coisas mais abrangentes, onde queremos fazer uma pesquisa do mercado, onde queremos entender coisas sobre o nosso setor, sobre o tipo das nossas personas, qualquer coisa relacionada, mas de uma forma mais abrangente,
por norma, eu vou usar mais a condição ou. Quando eu quero fazer uma pesquisa mais específica, mais ao detalhe, onde eu sei aquilo que eu quero especificamente encontrar, então normalmente eu utilizo a condição e. Porquê? Porque eu vou usar determinadas fontes para especificamente encontrar aquilo que quero. Esta é uma das grandes diferenças que vocês devem ter em atenção quando vêm aqui criar a query, vão fazer esta pesquisa para efetivamente entenderem aquilo que podem encontrar mais à frente. Em seguida, podem naturalmente adicionar mais termos, mais condições a esta pesquisa. Eu poderia, por exemplo, também usar para Instagram, identificar, por exemplo, o nosso perfil de Instagram aqui também e, por exemplo, continuar a adicionar mais hashtags. Por exemplo, quero só apenas o hashtag Swonky. Era possível efetivamente continuar a criar aqui, dentro da nossa pesquisa, colocar mais variáveis, hashtags, keywords ou os nossos perfis das redes sociais, tudo isso continuaria a ser possível. Depois de ter efetivamente esta query criada, eu posso fazê-lo também de outra forma. Até agora, tudo aquilo que eu vos demonstrei, ok, é de acordo com uma query simples, com uma pesquisa simples, onde efetivamente eu cheguei aqui e selecionei um conjunto de variáveis e coloquei a condição i ou a condição ou. O que é que nós podemos usar também aqui? Fazer conjuntos de palavras para eu fazer pesquisas que têm naturalmente uma condição mais específica. Por exemplo, nesta pesquisa que nós aqui temos, se eu quisesse fazer um conjuntos, eu teria que usar um outro formato. E é esse formato que eu vos vou mostrar quando vocês quiserem fazer pesquisa, mas com um conjunto de palavras. Vamos dar um exemplo a isto. Para isso, vocês clicam onde diz usar criação de pesquisa avançada. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Eu vou criar grupos. Exatamente aquilo que diz neste botão, adicionar um grupo. Ao adicionar um grupo, reparem que aqui na nossa pré-visualização aparece uns pequenos parênteses. Porquê? Porque eu vou criar clusters de pesquisa para criar relações entre as palavras-chave que, por exemplo, vou colocar. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, imaginem que eu quero pesquisar framework com Swonky. Então, eu chegaria aqui, colocaria, por exemplo, framework e vou adicionar uma nova regra, ou seja, vou adicionar uma nova variável que é a palavra Swonky. E neste momento ele vai-me buscar tudo aquilo que diz framework e Swonky. Ou, por exemplo, eu quero pesquisar framework e social media. Então o que é que eu poderia fazer? Eu posso adicionar um novo grupo e neste novo grupo eu vou colocar framework e vou juntar dentro dos mesmos parênteses a palavra social media. Isto implica o quê? Neste momento vou só alterar aqui a minha query principal para deixar de ter, como tenho neste momento, framework e Swonky e framework e social media. Ou seja, se neste momento eu tivesse, por exemplo, um post, um artigo onde falasse de framework, onde falasse de Swonky e onde falasse de social media, iria aparecer aqui como um resultado. E isto, se eu deixasse assim, era exatamente igual àquilo que tínhamos no menu anterior, onde eu tinha apenas uma condição simples, sem qualquer parênteses. Porquê é que eu estou a colocar parênteses? Porque na interseção dos dois conjuntos de framework e Swonky e framework e social media, eu vou substituir por um ou. Reparem que deixou de estar aqui um e passou a estar um ou. Qual é a diferença? O que é que mudou? Neste momento, se ele encontrar a palavra framework e Swonky, ele já me retorna um resultado. Não precisa de retornar também a palavra social media. Esta é a grande diferença, é que na anterior, as três keywords, Swonky, social media e framework, tinha de acontecer, aqui basta apenas que duas delas aconteçam. Naturalmente que framework e Swonky tem que acontecer, ou framework e
social media para que efetivamente retorne um caso possível. Mas imaginem que eu queria framework e Swanky, mas não queria se eu me estivesse a falar de uma framework em social media. Não queria, por exemplo. Então, eu podia colocar um elemento de negação. Esta é a terceira condição que é possível colocar na pesquisa. Já falámos do ou, já falámos do i. Coloco-vos agora o elemento de negação, de não. Não quero isto. Ou seja, eu quero framework e Swanky ou não quero framework e social media. Ou seja, se me aparecer framework e social media, eu não quero que isso aconteça. E assim, entendem os passos principais para criarem uma pesquisa dentro da plataforma. Fazendo um resumo, podemos fazer dois tipos de pesquisa, uma pesquisa simples e uma pesquisa avançada. Na pesquisa simples, eu consigo colocar todos os elementos, todas as variáveis de pesquisa com a mesma condição, seja ela i, seja ela ou. Numa pesquisa avançada, a grande diferença é que eu consigo fazer pesquisa por blocos, relacionando palavras-chave entre elas e colocando uma expressão, seja o i ou o ou, com um elemento de negação, quando eu quero excluir algo, que é, eu quero A e quero B, mas se tiver C, eu não quero. É exatamente isto que nós conseguimos fazer com uma pesquisa avançada. Depois de nós termos a nossa query a correr, onde eu efetivamente criei o meu projeto e finalizei o meu projeto, passado algumas horas eu irei começar a ter os principais resultados, os primeiros resultados desse mesmo trabalho que eu estive a realizar, como conseguem ver neste dashboard, onde eu criei um projeto e comecei a receber um conjunto de menções, onde efetivamente esses dados estão a aparecer e estão a acontecer, onde nós conseguimos ver logo inicialmente três principais pontos. O volume de menções que tem acontecido, o sentimento, portanto nós entendermos o que é que destas menções que foram encontradas, o que é que trouxe de sentimento positivo, sentimento negativo ou sentimento neutro. E isto é muito importante exatamente para nós relacionarmos com a parte onde nós identificamos potenciais embaixadores ou potenciais detratores da nossa marca. Conseguimos também perceber o alcance estimado, ou seja, todas estas notícias, todos estes posts que estão a acontecer, qual é que é um alcance médio estimado, neste caso 1.400.000, e depois conseguimos ver as últimas publicações que têm acontecido com aquelas keywords, com aqueles termos de pesquisa, as principais fontes de onde têm vindo esses mesmos resultados. Consegui perceber também os principais players que estão a falar, que estão a discutir este tema e depois, por fim, um conjunto de tópicos onde, efetivamente, nós temos vindo a perceber que as publicações que falam sobre isto mais referem. Neste caso, foi um projeto que nós pusemos a correr sobre Google e sobre inteligência artificial. Conseguimos ainda destacar, e entrando mais em específico, na componente dos relatórios, onde conseguimos ver relatório a relatório um conjunto de detalhe sobre todo o nosso projeto. Por exemplo, olhando para as principais keywords que nós colocamos no projeto, se foi uma identificação por uma keyword, por um hashtag ou por uma menção nas redes sociais, por tipo de conteúdo, o que é que nós encontramos de conteúdo que se referia a isto em fotografia, em vídeo, em apenas texto, ou seja, tudo isto é possível nós identificarmos. É possível, por exemplo, colocar um determinado objetivo para nós entendermos de acordo com aquele número de menções expectadas, se estamos acima ou abaixo desse mesmo objetivo. Antes mesmo de exportar, nós conseguimos adicionar em cada um destes gráficos também notas para depois, quando formos a exportar, conseguirmos logo ter a nossa análise qualitativa em cada um destes gráficos. Conseguimos, como estávamos há pouco a ver, uma análise de sentimento, e neste gráfico o que é que nós conseguimos entender? Conseguimos entender se houve aqui algum pico em algum dia, seja de menções negativas, positivas, para conseguirmos entender em que dia, por exemplo, é que pode ter havido aqui este pico, e para nós nos focarmos no dia
que pode naturalmente merecer maior atenção da nossa parte em resolver alguma situação que tenha acontecido com a nossa audiência. Conseguimos ainda entender qual foi o top de publicações originadas neste mesmo estudo, os hashtags que mais estão a ser usados também pelas pessoas que estão a fazer este tipo de conteúdos. Isto naturalmente é importante para mesmo nós usarmos depois também na criação de conteúdos que fazemos para as nossas marcas, mas efetivamente conseguimos ter aqui um recap de todas as fontes, de todos os principais motores, de todos os principais players que estão a falar sobre este mesmo assunto que nós estamos a pesquisar, conseguir entender o dia, a hora que mais estão a falar sobre este tema, também para entendermos se existe aqui algum padrão neste tipo de tópicos, e no final conseguimos exportar este relatório para uma versão de PDF, para uma versão em Excel ou até mesmo para uma versão em PowerPoint para metermos numa outra análise. Depois desta componente dos relatórios, conseguem também entrar dentro de uma inbox onde conseguem ver detalhadamente todas as publicações que surgiram, que foram mencionadas, que foram encontradas e onde vocês conseguem, por exemplo, chegar aqui, vamos analisar todas as publicações com o sentimento negativo, então vocês conseguem chegar aqui, filtrar apenas por publicações com um sentimento negativo e elas irão aparecer todas aqui para que efetivamente vocês consigam tratar de uma forma muito mais prática e mais rápida. De uma forma resumida, como nós vimos aqui, 3 pontos fortes de um social listening. Conseguimos efetivamente criar uma pesquisa com diferentes campos de procura, através de diferentes variáveis, através de diferentes condições, condição I, condição ou condição de exclusão. Conseguimos ter um reporting super extenso, super completo, onde conseguimos entender volume de menções, onde conseguimos entender os picos de dias onde falam, ou horas onde falam sobre estes determinados temas, entendermos quais são os players, em que redes sociais é que estão a falar sobre nós e qual é o sentimento que isso provoca na nossa audiência que está a falar sobre aquele determinado tema. Conseguimos ainda ir em específico a todas as publicações, a entender nas publicações que foram identificadas com sentimento positivo, nas publicações que foram identificadas com sentimento negativo e conseguimos efetivamente tratar, olhar, responder em cada uma delas. É assim um social listening poderoso e eficaz que faz sentido para as vossas marcas. Agora que já sabes monitorizar de forma ativa as redes sociais, no próximo vídeo vamos mostrar-te como podes analisar a performance das tuas redes sociais para tomar decisões informadas.